meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez para todos. Seja bem-vindo aí em nosso canal, no canal da MEDEC. Que Deus te abençoe. É um prazer ter vocês aqui conosco. Amém? Sou eu aqui mais uma vez, pastor Célio Gomes, e hoje nós vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo. Amém? Seja bem-vindo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você ter todas as notificações aí dos nossos conteúdos. Amém? MEDEC, Igreja Ministério Emanuel Deus Conosco, nós temos o prazer de estar servindo você e todos os irmãos que têm nos acessado, que têm entrado aí, né, no nosso conteúdo. Tem coisas boas aí, né? Vai na playlist, nos vídeos aí, tem muitas coisas boas. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Como você vai fazer para ser cheio do Espírito Santo? Deus tem algo para a sua vida, Deus tem coisas boas para a sua vida, amém? Vamos meditar nisso? Amém? Glórias a Deus. A primeira questão é a palavra, né? A palavra que Jesus deixou, né, aos seus discípulos, aos apóstolos, no livro de Atos, capítulo 2, e ele vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? A questão é orar, ter fé, acreditar, né, naquilo que para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí lá no livro de Efésios, capítulo 5, versos 18, para você ser cheio do Espírito Santo, nós vamos basear nesta palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que forma que você vai ser cheio? Falando entre vós, falando com seus irmãos, falando com as pessoas que estão em sua volta, na igreja que você congrega, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, é uma receita ideal. Efésios 5, 18 já te encaminha direto para você ser cheio do Espírito Santo. Para uma pessoa, para um homem, uma mulher, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela tem que entender que a boca dela tem que pronunciar coisas boas, coisas que edificam. Nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que deixar as coisas do mundo e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para mim ser cheio do Espírito Santo, muitas das vezes eu vou sentir na minha carne, eu vou sentir a dor de não poder participar das coisas deste mundo. Porque Paulo ele disse que para poder nós recebermos aquilo que Deus tem para nos dar, nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro ponto, você vai entrar em oração. Você vai começar a ter uma vida de oração. Você vai ter uma rotina de oração todos os dias, no mínimo 3 vezes ao dia. Ao deitar, ao acordar, uma vez durante o dia, seja na tarde, né? Sempre é bom, por volta ali das 3 horas. Se você tiver essa oportunidade, a oração das 3, como o salmista, ele disse, que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde.
né? Então, que você possa tirar esse tempo de oração, no mínimo 3 vezes ao dia. E quando você estiver em oração, vigiar. Vigiar naquilo que você vai estar ouvindo, vigiar naquilo que você vai estar falando, vigiar nos seus pensamentos, naquilo que você vai estar olhando. Por que vigiar, pastor? Porque quando você ora para receber o Espírito Santo, você tem que estar vigilante, porque o inimigo ele vai colocar muitas oportunidades, muitos pratos ao seu derredor, para que você venha se contaminar com os manjares deste mundo. E para você não se contaminar com as coisas deste mundo, você vai ter que estar vigilante, estar sempre vigiando e orando. Outro ponto, né? O outro ponto que eu quero falar com os irmãos é falando entre vós, conversando com as pessoas, conversando com todos que estão em sua volta. Palavras boas, palavras de edificação, palavras que edificam, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando você chegar no ambiente, na igreja, no ambiente de adoração, naquele momento ali você vai se entregar. Você vai começar a adorar o Senhor, né, ouvindo ali o louvor da sua igreja, ouvindo a palavra, você vai se conectar com aquilo que você está ouvindo ali, né, através do louvor da igreja, através do pastor que está pregando. E você vai procurar se conectar com aquilo. E de repente você vai começar a sentir no seu corpo algo diferente. Tem pessoas que sentem calor na cabeça, tem pessoas que sentem toque como se fosse de uma mão tocando sobre a cabeça. O corpo arrepia, os poros, né, são preenchidos por uma doçura tão maravilhosa que vem de Deus. Terceiro ponto, para a gente ser cheio do Espírito Santo, é dar sempre graças a Deus por tudo. Ser grato. Ser grato a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você ainda não conseguiu. Agradecer a Deus em todos os tempos, em todo momento agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que ainda não aconteceu. E procurar sempre observar os sinais de Deus na sua vida. Outro ponto é a palavra, irmãos. Para um homem ser cheio do Espírito Santo, ele tem que estar baseado na palavra, ele tem que ler a palavra. O salmista ele escreveu no Salmo 119, verso 105, ele escreveu assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Porque o Espírito Santo ele clareia em nossa volta, ele clareia a nossa vida. O Espírito Santo ele apazigua, né, o mal, ele afasta as trevas. Para você ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que pegar esses pontos, ter que começar a fazer essas coisas, começar a orar, vigiar, adorar a Deus, ser grato, se envolver com adoração, louvando sempre ao Senhor no seu coração, não guardar mágoa, não guardar ressentimentos, porque tem muitas pessoas que confundem a presença do Espírito Santo com emoção. Tem pessoas que se emocionam ao assistir um bom filme, ao assistir uma partida de futebol, né? A pessoa vai lá e se emociona. E às vezes porque você está num ambiente, numa igreja, ouvindo um louvor, e aquele louvor mexeu com você, se emocionou, aí você tem que ter esse discernimento. É o Espírito Santo ou é uma emoção? Ou é o louvor, a palavra me causou uma certa emoção? Emoção é diferente da presença, tá, meu irmão? A presença, como é que você vai descobrir que você está sentindo a presença do Espírito Santo? É quando o seu coração se quebrantar verdadeiramente. É quando você vê que você realmente mudou, já não é aquela pessoa rancorosa, já não é mais aquela pessoa que mente, já não é mais aquela pessoa que difamava, agora já não difama mais. Ser cheio do Espírito Santo não é somente rodopiar, não é somente pular, marchar, não. Amém? Isso aí vem acompanhado, tá, meu irmão? Ser cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é caloteiro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é mentiroso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem a vida dele no altar, tem a vida dele santificada.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem a vida totalmente mudada, de criatura para ser chamado de filho de Deus. Deus quer te chamar de filho, amém? E para você ser chamado de filho, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por isso Jesus, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. E cumprindo, no livro de Atos, capítulo 2, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, eles estavam todos reunidos ali naquele cenáculo, naquele mesmo lugar. Cerca de 120 pessoas à espera do Espírito Santo, à espera do revestimento de todo o poder. Aí a Bíblia vai falar que ali eles estavam orando, unanimemente, com o mesmo desejo, impulsionados por uma fé inabalável no Senhor. Eram muitas pessoas, mas permaneceu cerca de 120. E quando estava terminando os dias de Pentecoste, ali naquele cenáculo, de repente veio do céu um vento, um som veemente, encheu toda aquela casa. Um vento assoprou sobre aquele ambiente. O som de um vento veemente que veio e tocou todo aquele povo. Imagina um som do céu, um vento com o som do céu descendo dentro de um ambiente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ele diz no livro de Atos que todos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por isso Paulo ele disse assim: fala entre vós em hino, em salmos, louvando, salmodiando ao Senhor nos vossos corações e em cânticos espirituais. Cânticos espirituais são canções inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, São louvores, por exemplo, a harpa cristã, louvores lindos, Cânticos espirituais espontaneamente. Você dá uma canção para Deus assim, espontaneamente você começa aí na sua casa e começa a louvar a Deus no seu coração, uma letra que não existe e agora vai existir. O salmista ele falou assim: eu esperei com paciência no Senhor e Ele me arrancou de um charco de lodo, Ele me tirou lá das profundezas, Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Ele disse assim: um hino ao Senhor nosso Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, faça essas coisas. O culto que você vai estar participando, não seja aquela pessoa que vai assistir um culto, mas vai participar daquele culto. Vai prestar um culto para Deus. Porque quando eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Língua de fogo. A língua de fogo que a Bíblia vai falar, que a Bíblia está falando aqui, é que foi vista por eles sobre a cabeça de cada irmão que estava dentro daquele templo. Eles viram em cima da cabeça chamas de fogo, línguas de fogo, a qual pousava sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu te convido você neste momento a ser cheio do Espírito Santo. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Aí agora, no finalzinho deste vídeo, neste momento agora, você pode receber essa doçura do céu, essa doçura de Deus, o Espírito Santo. Ele é acessível. O Senhor falou assim através do profeta Jeremias, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Você pode invocar o Senhor porque Ele está perto. Ele disse: invocar-me-ei enquanto eu estou perto, e eu serei achado de vós. Ele deixa ser encontrado, Deus deixa ser encontrado, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. Mas Jesus falou assim: se eu entrar dentro do meu quarto, fechar a porta, dobrar o meu joelho, eu vou conseguir me conectar com o céu. Amém?
Se você quer ser cheio do Espírito Santo neste momento, começa a partir de agora a ter uma mudança na sua vida. Uma nova rotina. Uma pessoa que vai servir a Deus verdadeiramente, com seu coração, com seu corpo, com a sua alma, com seu espírito. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você quer isto, e se você deseja isto na sua vida, receba agora em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você. Ele vai tocar em você e agora. Ele vai te encher neste momento. Você vai sentir a presença dele neste momento. Amém? Porque através da oração, tudo começa através da oração. O louvor começa após a oração. A oração, ela abre caminhos no reino espiritual. Amém? O Espírito de Deus, ele vai encher você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? É invocar o nome dele, é adorar, é liberar canções, é uma mudança de vida, é viver coisas que você ainda não viveu na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pastor, mas eu recebendo o Espírito Santo de Deus, eu posso falar em outras línguas? Sim, você pode. Porque é o dom menor, é o menor dom. Porque quando o Espírito Santo vem, ele já vem te presenteando com o dom de línguas. Porque aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Amém? Porque você recebendo aí o dom de línguas, de falar em outras línguas, você vai edificar a si mesmo e vai ser cheio do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, eu coloco em oração, Senhor, a vida de todos que estão me assistindo neste momento. Esta pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. Paulo disse, Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, 18, que nós não podemos embriagar com vinho em que há contenda, mas que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos embriagar no Teu Espírito Santo. Queremos receber a revelação dos céus, ó Pai. Que os céus desçam agora, que os céus se abram neste momento na vida desta pessoa e que ela seja cheia da sua plenitude. Que ela receba do Senhor a glória, Senhor, a presença. Que ela receba a plenitude da sua graça sobre a vida dela. Tu és bom e em nome de Jesus, Senhor, que seja liberado na vida dela agora, Senhor, a Tua presença. Que seja liberado na vida desta pessoa agora, Senhor, o Teu Santo Espírito. Que seja liberado neste momento um renovo. Toque-o nesta hora, Senhor. Toque a esta mulher, toque este homem, toque esta pessoa com seu poder, com a Tua presença e manifesta na vida dele a Sua graça e a Sua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo nesta hora. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba na sua vida aí, agora, em nome de Jesus, o toque de Deus. Se você deseja falar em línguas estranhas, Ele está tocando em você agora. Lama Surya, Rebia, Comandai, Remi Narashanda, Rubiko Veseb Naramanasya. Seja cheio, você pode se embriagar. Você pode receber muito mais de Deus. Eu sinto a presença dele aqui para estar ministrando isso na sua vida, em nome de Jesus. Você já não é mais escravo do medo. Você já não é mais escravo das trevas. Seja cheio da luz do Espírito de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele te fortaleça dia após dia. E que cada manhã você vai levantar e vai agradecer a Deus. Você vai para o seu trabalho cheio do Espírito Santo. No ambiente onde você vai estar trabalhando, alguém vai olhar para você e vai ver luz no seu rosto. Assim como olharam para Estevão e viu o rosto dele brilhar como o rosto de um anjo. Quando você chegar na sua casa, você vai chegar cheio do Espírito Santo. Quando você for para o culto, você vai chegar no culto cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Inscreve no nosso canal. Deixa aí o seu like. Compartilha esta live. E participe conosco aí das transmissões dos cultos, que é na terça, quinta e domingo. Amém? Sempre nós estamos transmitindo os cultos aí. Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, que é muito importante aí. Aperta aí o joinha aí, em nome de Jesus. Aperta aí o botão vermelho, inscreva-se. E o sininho para você ser notificado das nossas postagens aqui, dos nossos conteúdos. Que Deus abençoe. Que haja paz na sua vida, na sua casa
e em toda a sua família. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe poderosamente.